O ano de 2024 foi muito movimentado para a criptoeconomia. E agora a gente está diante de 2025, que pode trazer ainda mais surpresas e também oportunidades. Para falar sobre tudo isso, né, bater aqui 24 e olhar perspectivas para 25, eu tô aqui com o Rodrigo Borges, que é especialista em criptoativos e consultor dentro desse mercado. E esse papo começa depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz, sou o host aqui do canal. Um prazer estar aqui com vocês e para falar um pouco também sobre inovação no mercado financeiro, fintechs e afins. Desse recorte, o que a gente vai falar hoje é sobre criptoeconomia, sobre esses avanços. Ninguém melhor para falar isso do que meu amigo Rodrigo Borges. Rodrigão, obrigado, um prazer ter você aqui no podcast. A gente que já se conhece aí de longa data, antes trombando nos eventos. Isso. Depois também naquele momento que você teve na Suíça e tudo. Exatamente. E a gente vai falar disso. Então, meu caro, antes de mais nada, obrigado. E já peço, então, até que você já se apresente, conte essa vida pregressa aqui, até a gente chegar nas várias perguntas e papos que a gente tem para fazer hoje. Foram várias aventuras no mercado financeiro e depois de cripto, né, Bruno? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer falar com você. A gente já se conhece há bastante tempo. Várias interações, papos, palestras. Sempre é muito bom. Os seus livros são excelentes. Sempre bom trocar essa ideia com você. Cara, como você falou, meu nome é Rodrigo Borges. Eu acabo usando o sobrenome da minha mãe também, porque tem tanto Rodrigo Borges. Cara, nessa indústria de cripto. Rodrigo Borges. No mercado financeiro já tem muito. Exatamente. E nesse mercado cripto também tem um monte de Rodrigo. Então eu acabo usando o sobrenome da minha mãe também, Rodrigo Tismar Borges. É um pouco mais complicado, porque lá do leste europeu tem um monte de consoante no meio. Mas, cara, tenho 48 anos, trabalho com tecnologia desde 94. Faz bastante tempo. Comecei como técnico numa empresinha que prestava serviço para as prefeituras, e no caso da Prefeitura de São Paulo. Sou formado em publicidade e marketing, nem nada a ver com a área. Olha só, cara, mas nunca trabalhei na área, sou formado em propaganda e marketing. Inclusive foi a faculdade onde eu conheci minha esposa, estamos juntos desde essa época. E, cara, sempre me interessei por tecnologia, por esse aspecto de como isso podia mudar o mundo e como a gente era cercado por tecnologia e ela fazia parte da nossa vida, às vezes sem a gente mesmo saber, né? Sim. E aí, comecei a trabalhar na indústria de software em 96, 97, e calhou, assim, não foi nada programado, calhou de me dar a oportunidade de atender banco. E aí eu fiquei por quase 20 anos, por 18 anos, vendendo tecnologia para banco. Trabalhei para os grandes bancos brasileiros, né? Claro, quando eu comecei, peguei Complexo Financeiro de Ribeirão Preto, né? Trabalhei assim, nessas contas menores, e aí fui oportunizado na época por um diretor meu, me mandaram atender o Banco Itaú. Complexo, o Grupo Itaú. Fiquei quase 7 anos atendendo. Foi minha grande primeira experiência nesse mundo, um tremendo aprendizado. Tenho amigos lá até hoje. De quando até quando ali que você pegou? Aí eu fiquei de 2002 a 2007, 2008, por aí, só, que atendendo o grupo. E aí tive a oportunidade por outras empresas, trabalhar na Computer Associates, essa empresa acaba nem existe mais, foi comprada pela Broadcom e tudo mais, mas trabalhei, aí atendi Bradesco, atendi, cara, Santander, atendi vários bancos até que não existem mais, né, que foram assimilados por outras instituições, e peguei paixão por isso. Sim. E aí eu trabalhei nessa área por várias empresas multinacionais, peguei um cacuete depois de um tempo de trazer soluções de software para o Brasil. Então, fiz a abertura de uma empresa chinesa aqui no Brasil, muito focado no mercado de... Software para mercado financeiro? Para seguradoras. Só seguradoras. Foi a primeira solução. Que ano foi isso aí? Foi 2009. Já era fora é uma iniciativa própria ou foi você... Não, foi contratado por uma empresa para trazê-los para o Brasil. Foi minha primeira grande experiência assim, de startup, porque a empresa não existia, era uma empresa chinesa, tinha alguns clientes no Brasil e precisava ter uma operação local. Sim. E aí foi tudo na raça, né? Modelo legal, modelo fiscal, abrir empresa, contratar pessoas, escritórios, foi uma grande experiência. Eu fiquei muito indo para a China e voltando, que também foi uma experiência internacional. E nessa época atendi toda a América Latina. Então, do México para baixo, certificar parceiros, abrir clientes. Foi uma experiência, assim, sacrificante, né? Passava muito tempo fora de casa, cansativo. Mas foi muito interessante, porque foi a minha primeira experiência de abrir uma empresa mesmo, né? Sem dúvida. E aí circulei por outras empresas. E em 2013, montei minha primeira startup. A gente trouxe a primeira solução de pagamento móvel para o Brasil. O celular NFC. A maioria dos celulares nem tinham NFC. Foi uma joint venture que a gente fez com uma empresa espanhola. Ficamos de 2013 a 2016 com essa... E aí peguei o vício, né? Peguei o vírus do empreendedorismo. A gente acabou, eu e meu sócio, fechando a empresa, porque a gente brinca... Foi um verso, né? Uma frase que eu aprendi
na Espanha, né, a gente sofreu da síndrome de São João Batista. Como? Não sei se já ouviu falar isso. Não, São João Batista meio que falava tudo que Jesus falava, batizou Jesus, ensinou Jesus, mas quem ficou famoso mesmo foi Jesus. Então a gente falou que a gente estava meio como São João Batista. Estava com a solução certa no tempo errado. Caramba. Quem que acabou tomando isso? Que ano foi isso aí? Isso aí foi 2013. Foi em 13, né? Mas vocês embarcavam isso? Era num aparelho? Era um aparelho, era um software, um aplicativo que foi criado por essa empresa na Espanha, chamava Seglan. A empresa existe até hoje. Mas não tinha aparelho NFC comparable naquela época? Então, na Espanha, na Europa já tinha alguns, aqui no Brasil não tinha. Então, como eu falei, a gente foi primeiro mesmo. Mesmo o conceito já era mais difícil. Não existia Apple Pay, não existia Samsung Pay. Era uma solução proprietária de um aplicativo que, inclusive, na época a gente ganhou o prêmio da Visa como melhor solução. Apresentamos o produto junto com esse pessoal da Espanha naquele MWC, né, que é um evento gigante de telecomunicações. Também tivemos lá em Barcelona. Mas, como eu falei, o mercado ainda não entendia que essa solução ia vingar. Existia uma questão de muito receio de fraude e tal, apesar de já era, ainda continuar sendo mais seguro que na época. E a gente investiu. Sim, eu e meu sócio botamos grana, esforço e tal. Montamos a empresa depois de 3 anos, cara, não dava mais, né? Chegou um momento que a gente não virar. Tanto que só foi virar meio quase que 2020. 13, 14. A parte de NFC foi 17, 18 que começou a acontecer mesmo. A gente via isso na parte de cartões e tal. Eu lembro que até quando... Um dos primeiros caras que eu vi no Brasil, isso falando de NFC para celular, para cartão, que celular veio depois. Foi se eu não me engano, o original, um dos primeiros players que eu vi. Cheguei a apresentar o produto lá. Cara, a gente fez POC na Alelo, a gente apresentou no Bradesco, a coisa... E aí, no meio do caminho, surgiu o Apple Pay. Então... Aí você tem a Apple por trás, né? Aí você tem todo o marketing e todo o poder dessa companhia. E aí eu voltei para o mercado corporativo. Aí depois de um tempo fui trabalhar em Nova York para uma empresa de segurança de Israel, também foi um aprendizado muito legal, mas, cara, o vírus do empreendedorismo estava comigo, né? Sim. E aí, nessa época, eu já estudava, desde 2014, eu estudo fenômeno cripto, assim, né? Sim. Até eu conto uma história que foi por uma questão ruim, não ruim, mas um problema, que foi o caso do Silk Road, né? Acho que você lembra. Sim, sim. Que eu li uma matéria, acho que eu até falei para o país, eu li uma matéria falando, daquele site de internet que vendia qualquer coisa, né? Para quem não conhece, era justamente um site na Deep Web que você podia comprar de órgãos a droga, a arma, era um negócio muito louco. E eles usavam Bitcoin na época para fazer os pagamentos, né? Sim. E aí eu li que, fecharam, obviamente, de forma correta, fecharam o site, prenderam os caras. Era como se fosse um mercado livre disso, né? Só que o FBI manteve todos os bitcoins que eles confiscaram dos caras. Sim. Aí eu falei, cara, esse negócio deve ter algum valor, né? Esse dinheirinho da internet deve ter algum valor, né? E aí comecei a estudar em 2014, mais como um apaixonado. E aí, em 2017, eu estava no CIAB, inclusive esse evento grande, que agora é o Febrabantec. E aí estava um cara que eu já conhecia, que era o Gabriel, que depois se tornou meu sócio na Spins. Sim. E ele tinha uma ideia, junto com mais 2 sócios que eu conheci depois, que eram amigos dele, da gente, a gente entendia que o fenômeno cripto era algo que ia revolucionar realmente a forma, o mercado, né? A forma das pessoas fazerem negócio, investirem e tudo mais. E aí a gente juntou todas as ideias de todo mundo, tudo começou lá atrás com, vamos trabalhar numa solução de fazer remessa internacional, usar que já era algo, mas não existia stablecoin ainda muito. Bom, a gente chegou à conclusão que a forma da gente fazer era estruturar uma plataforma onde você pudesse distribuir estratégias de investimento. Aí tinha arbitragem, tinha um monte de estratégia lá. Então a gente criou do zero. Tentamos abrir a empresa aqui no Brasil. Ficamos 8 meses tentando abrir empresa aqui. A gente ia num lugar que fala, não, é o Banco Central que regula. Aí tinha lá, não é Banco Central, é CVM. Cara, aí chegou um monte e falou, não dá. Não dá, a insegurança jurídica é muito grande. E nessa época, tinham dois países que eram muito crypto-friendly, né? A Estônia né? E a Suíça. Naquele momento, a gente não tinha feito captação nenhuma ainda, colocando dinheiro próprio. A gente falou, vamos para a Estônia, pelo menos lá. Aí abrimos a empresa na Estônia e começamos a desenvolver a plataforma. Ficamos 1 ano desenvolvendo a plataforma e criando um modelo de negócio de fazer uma captação para a empresa. Aí fizemos uma captação via SAFT, explicando para quem SAFT uma venda, né? Um sale agreement for a future token, né? Ou seja, você está vendendo um token cripto que ainda não existia ainda, no qual a gente dava como colateral um pedaço da empresa, né? Mais quase como se fosse uma ação preferencial. E aí, cara, conseguimos fazer essa captação. Nesse meio do caminho,
eu fui num evento lá no InovaBra, né? Sim. Lá no Bradesco, na parte de desenvolvimento e inovação do Bradesco. Na época eu não podia nem falar cripto, cara. Era um crime, assim. Eu brinco com o pessoal mais jovem, eu sou da época que a gente era lavador de dinheiro. Eu sou da época que a gente era do lado negro da força. E aí eu fui num evento que era patrocinado pela Embaixada da Suíça. Sim. Já existia o Crypto Valley e tal, mas era muito caro. E aí, lá no meio do evento, falaram assim, putz, vamos montar uma mesa aqui de fintechs para dizer boas experiências em relação ao ambiente de fintech no Brasil. Falei, oportunidade. Levantei a mão e falei, pode contar uma experiência ruim? Aí o cara, tá bom, senta aí. Aí contei essa saga da gente tentar abrir a empresa no Brasil. No coffee break, chegou um cara que é o seu xará, o Bruno. O Aloy. É o Bruno Aloy, exatamente, que você conhece. Com ele direto, gente boa direto. Falou, cara, você tem que ir para a Suíça, porque lá tem o Crypto Valley. E naquela época existia um programa de incentivo que naqueles 2 anos era para cripto, que é um programa de incentivo para atrair startups para lá. A gente aplicou, né? Cara, totalmente despretensioso. Assim, falei, o que tem que fazer? Não, tem que responder esse formulário, mandar um plano de negócios. Tá? Falei, tá bom. Quanto tempo vai tomar? Algumas horas da minha vida, eu vou fazer, que de repente, né? Cara, a gente recebeu 4 propostas de incentivo na época. Eram os estados que faziam? Eram os cantões. Os cantões que faziam as propostas. Tinha os caras. Isso, a gente recebeu Zurich, recebeu Obwalden, Lucerna e Zug. E para quem não sabe, Zug é onde tem o Crypto Valley, né? Uma cidadezinha de 40 mil habitantes, onde a última vez que eu vi tinham mais de 1.000 companhias de cripto incorporadas ali, né? Incorporadas ali. E aí, cara, eu cheguei para meus sócios e falei, cara, temos que ir para lá. Aí peguei o voo, eles eram meus sócios, mas eles trabalhavam em outras empresas, né? De tecnologia, do mercado financeiro e tudo mais. Então, basicamente, eu que tocava com o apoio deles, mas no dia a dia era eu que tocava como CEO. Fui para lá, visitei. Obwalden ainda é um cantão muito, muito pequeno, assim, não fazia muito sentido para a gente. Fui visitar os secretários de desenvolvimento econômico desses cantões. Ouvia as propostas, assim, o pessoal mandava carro pegar na estação de trem, assim, pagar café da manhã. Falei, alguma importância, acho que eu tenho. E aí a gente teve a oportunidade de aceitar a proposta de Zug. Financeiramente não era mais interessante, mas assim, cara, estar naquele ecossistema foi muito, muito importante para a gente. Muita coisa do que eu faço até hoje, Bruno, tem a ver com o network, com o aprendizado que eu tive lá. Aí montar uma Spins. Ficamos lá quase 4 anos com a Spins lá, acabamos o desenvolvimento da plataforma, começamos a captar os primeiros clientes. Era uma plataforma totalmente já tokenizada, todos os nossos, vou chamar de fundos, né? Sim. Na época nem tinha lei para isso, para aquele lá ainda. Toda a nossa plataforma era distribuição de fundos tokenizados, ou seja, o cliente comprava um token que representava a estratégia de investimento dele. Aí a gente tinha de tudo, cara. Tinha arbitragem, tinha algumas estratégias de derivativos de cripto, e o produto que mais vendia era como se fosse um ETF. Olha só. Mas era distribuído só no mercado suíço na época? Não, na verdade, mundo inteiro. Mundo inteiro. A gente só não atendia cliente americano, por motivo que você pode imaginar. Sim. Mas a maioria dos nossos clientes eram brasileiros, né? Na verdade, uma coisa que a gente tentava na época era ser o braço de cripto de uma parcela do mercado financeiro. Sim. Como um dos nossos sócios tinha uma assessoria de investimento da XP, cara, a gente apresentou as estratégias da Spins para mais de 90 assessorias. Que legal. E dava treinamento e tal. Nesse meio tempo aconteceu também o da Hashdex, né? Ser criado e se tornar uma opção. Então a gente cresceu muito. Nesse segundo momento a gente também embarcou no que eu acho que é uma das maiores promessas de cripto, que é a parte de tokenização, e criamos uma plataforma de tokenização de ativos brasileiros, que é a minha tese de vida que eu falo, né? Foi por insistência minha. Eu acho que a gente é muito pouco acessado pelo mercado internacional, é difícil comprar ativo brasileiro, ainda mais ativo real, né? Fora de ativos financeiros. Uma outra coisa interessante que a gente foi falar com o regulador, né? Sim. Eu brinco que eu tenho um defeitinho de caráter, eu costumo não mentir, né? Eu costumo ser bastante direto. Eu falei, cara, não tem uma licença de cripto na Suíça ainda. Vamos buscar algo que faça sentido. Sim. A gente entrou em contato com o regulador, o Bruno ajudou a gente num evento, cara. Aqui no Brasil, estava a doutora Marlene Darmstadt, que era a diretora da FINMA, que é a CVM deles. E eu falei, Brunão, arruma um jeito de eu falar com essa mulher. Não, mas ela tá super corrida. Eu falei, cara, 5 minutos, 10 minutos. Aí deu um tempo lá, ele colocou numa mesinha com ela. Falei, doutora Marlene, é o seguinte, eu quero fazer isso, tal preocupação que o IC, a ML. Ela olhou assim, suíço-alemão, né? Não há nenhuma lei que proíba.
você pode fazer. Eu só tomaria cuidado com isso, isso e isso. E tira uma licença de SRO, que é a primeira licença do ambiente suíço. Tira uma licença de SRO, ela não é específica para cripto, mas ela vai garantir que alguns processos de negócio que você tenha sejam auditados. Basicamente, KYC/AML, que é a grande preocupação era a grande preocupação naquele momento. Seguimos isso. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que foi uma das primeiras empresas fundadas por brasileiro do Crypto Valley a tirar uma licença de SRO. Olha só. Isso foi muito legal. Cara, sangue, suor e lágrimas. Eu, advogado, e vamos fazer as coisas acontecer. Que legal. Eu lembro da galera, né? Tinha outras empresas na época que vocês foram para lá. Teve Interlock Ledger, teve o pessoal da... Do Ricardo, né? O Transfero, teve... Enfim, foi uma turma que... 88 Insurtech. 88, foi... Rodrigo Ventura. O Rodrigo já teve aqui também, inclusive. Então, foi a Dynasty também, eu acho que também teve nessa época. Então, foi uma turma que... Conheci todo mundo. Que cansou de esperar aqui e foi lá bater a lata lá na Suíça, que era mais friendly, né? E no final, como é que... Aí veio a pandemia, Sim. e a gente tinha colocado muito investimento na plataforma de tokenização. Cara, eu lembro que era no finalzinho, dia 30 de outubro de 2019, a gente lançou a plataforma de tokenização num evento em Zurique. Botamos 40 entre banqueiros, family offices, bancos de investimento, gestoras, porque a gente, é aquela tese, vender ativo brasileiro. A gente tem, dando um contexto, a gente está falando de 2019. Sim. Paulo Guedes, considerado na época o melhor ministro da Economia do mundo, Brasil numa ascendente econômica, todo mundo acreditando que as coisas iam melhorar muito, o Brasil era uma bola da vez, e a gente queria apresentar novos projetos que estavam fora do mercado para o investidor internacional através dessa estrutura que a gente tinha na Suíça. A gente levou um projeto de mogno africano, lá de Minas Gerais, do Bado Jequitinhonha. Eu lembro que eu vi algumas dessas teses, cara, na época. E a gente aí tinha um fundo de private equity, tinha a Dynasty. A Dynasty foi o primeiro token que a gente colocou na plataforma. Olha só. Do Edu e do Ricardo. Aí apresentamos lá o Cavendish, o Eduardo Cavendish foi fazer uma apresentação, um grande amigo, sobre o cenário brasileiro, né? E a oportunidade, justamente, por que investir no Brasil e tudo que a gente via naquela época. Cara, e aí veio a pandemia. E aí a gente sofreu bastante, sim. Porque ninguém queria comprar Brasil, como você pode imaginar. Ninguém queria ver com cripto, o valor das criptos. A gente tinha uma reserva em Bitcoin, para você ter uma ideia. Olha. Porque isso é uma coisa interessante quando a gente fala do ecossistema. Eu acho que desde 2020 ou final de 2019, você já podia pagar imposto em Zug com cripto. Assim, fazer aporte de capital, já existia. Então, a gente tinha uma reserva. O banco que a gente operava lá, Bruno, eu tinha uma conta em franco suíço, obviamente, em outras moedas fiduciárias, em Bitcoin, em Ethereum e o USDC. Olha. Naquela época. Então, assim, os extratos lá, né? Então, assim, é um ecossistema muito, muito forte. E aí, voltando à história, cara, a gente sofreu muito, a gente não conseguiu captar mais, a coisa começou a apertar. Aí eu falei, precisamos tomar uma decisão, né? Sim. E aí a gente buscou um investidor que queria comprar a empresa pela estrutura de tecnologia, de tudo. Fechamos os fundos, pagamos todo mundo. Cara, isso é uma coisa assim, alguns conceitos que falam até hoje, a separação de contas. Sim. A gente tinha tudo separado. Vocês seguiram boas práticas que foram inventadas naquela época, baseado também muito no que a gente tem do mundo tradicional, que meio que resvalou, né, cara? Porque assim, uma coisa igual o André Portillo lá do BTG, que é um grande amigo, ele fala muito. Todo mundo reclama no mundo cripto, reclama da regulação. Claro que podem existir exageros, pode existir alguns interesses, mas a regulação ela tem um motivo. Sim, sim. Alguma coisa deu errado em algum momento para aquilo. A maioria das regulações nasce assim, né? Sim. Alguma coisa em qualquer indústria. E aí a gente seguia muita coisa da separação de conta, vários conceitos que hoje estão ainda em discussão legal, a gente já aplicava. Então, cara, a gente pagou todo mundo, deu tudo certo, fechamos a empresa, vendemos, eu ainda continuei um ano, porque os investidores um deles era um ex-diretor do City do Brasil, queria entrar na área, eu ainda fiquei um ano como CEO, trabalhando com ele, a empresa fez um spin-off para uma outra área, aí depois eu falei, cara, não dá mais, eu acho que preciso voltar para o Brasil e preciso fechar o ciclo, né? Sim. E aí vendi o resto das ações que eu tinha e cheguei no Brasil de novo. Que ano era isso? Isso foi em 2022. 22, já estava eu vendi, o meu sócio saiu em 21 e em 22 eu saí. Junho de 22. Sim. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Tô aqui, comecei a participar de eventos e tal. Eu falei, acho que todo esse conhecimento, tanto da época de tecnologia, quanto essa vivência, e foi muita intensa no mundo cripto, né?
Cara, assim, eu passava metade do meu tempo na Suíça com a minha família aqui e vida de startupeiro, né, cara? Você não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Nossa, Eu brincava que eu era realmente o CEO, Chief of Everything Office. Então, assim, cara, a caipirinha que a gente serviu no evento de lançamento da plataforma foi eu que fiz. Olha só, extremamente, pô, na mão, Não, né? bootstrap pra total, cara. E aí a parte de captação, entendimento do que era um SAFT, como é que a gente faz isso de uma forma legal. Cara, foi um aprendizado muito grande. Eu falei, isso tem muito valor. Com certeza. Eu acredito que isso tenha muito valor. E aí eu falei, olha, eu já tinha uma empresa de tecnologia e serviços que estava meio parada, reativei a empresa e hoje dou consultoria nessa área, participo de M&As, acho assim, por incrível que pareça, né, a gente vive num mundo extremamente conectado em termos de tecnologia, mas o network é tão ou mais importante do que sempre foi. Tremendo. Então, muitas das coisas que eu faço hoje tem totalmente a ver com alguma credibilidade que eu ganhei no passado e com o network que eu fui criando nessas áreas. Então, a parte de tokenização. A gente trabalha muito dando consultoria de estruturação, de tokenização. E aí, desse projeto, porque muitas vezes a questão, o projeto não se encaixa na jurisdição brasileira por uma falta de uma base legal, e são projetos grandes. Aí eu comecei, então, vamos fazer uma análise de como a gente pode achar uma jurisdição onde esse projeto possa acontecer de forma legal. Tudo. Aí fui estudar uma série de jurisdições, isso me trouxe a indicação de, pô, eu quero abrir uma empresa de outras áreas. Rodrigo, você me ajuda a achar uma jurisdição? Então, hoje, minha consultoria é basicamente 3 áreas. A tokenização, que é uma coisa que eu faço muito, está um pouco parado agora nesse momento por questões, a parte de análise jurisdicional e estruturação de empresas fora do Brasil, e também muito a parte de estruturação de canais de pagamento via ativos digitais. Essas são as 3 áreas que eu trabalho muito. É o que eu falo, a jornada nunca é em vão, né, cara? Você acha que tudo isso que você passou, além de você ter, como dito, sujado muito as mãos aí na atuação dentro da criptoeconomia, tudo isso que está surgindo, e esse é um mercado que a gente sabe que é irreversível e que está, né, de fato, transformando a economia como a gente vê, como via e como ela tá, para onde ela está indo agora. E falando nisso também, agora até vamos tentar puxar agora, conectar um pouco o 24, como eu falei, antes de falar um pouco de possibilidades para 25, né? Enquanto a gente está gravando aqui, há pouco tempo atrás acabamos de bater o 100K do Bitcoin, né? Ultrapassar essa barreira, que era uma barreira ali que ficava navegando, mercado psicológico, o mercado estava ali só testando isso, mordiscando, mas enfim a gente viu isso ser superado, né? E a gente acabou vendo um ano muito intenso para esse mercado, né? Em 24, né? A gente teve a aproximação do mercado tradicional, com os fundos de ETF e tal, a gente tem os ETFs de fato, Estados Unidos, né? Porque no Brasil a gente já teve a experiência de ETFs aqui, até a Hashdex recebi o Lapenta aqui também no podcast, então a gente foi pioneiro aqui, mas mercado norte-americano, que é um mercado que dita muito a tendência globalmente falando, abraçou isso tanto para Bitcoin quanto para Ether. Enfim, a gente também viu muita movimentação institucional acontecendo, né, nesse espaço. Qual que é o balanço que você faz de 2024, né, os principais avanços que a gente teve e até eventuais retrocessos, caso você... Você falou um nome que eu acho que resume muito o ano, a institucionalização das criptos. Tanto pelo aspecto tecnológico, que a gente pode depois falar, mas pelo aspecto dessa nova classe de ativos, né? Eu acho que assim, eu costumo ser um pouco discordante de muita gente do mercado cripto, que tem essa questão de falar o mercado cripto e o mercado tradicional. Sim. Cara, eu acho que existe um mercado só. Mercado é mercado. É onde todo mundo compra e vende as coisas. Você tem evoluções tecnológicas, né? Sim. Quem viu a internet nascer, como eu trabalhava lá vendendo solução de internet para banco lá em 95, 96, entende que os bancos sempre vão existir, por mais que as pessoas ainda usassem aquelas camisetas fuck the banks, né? Como antigamente, agora já mudaram fork the banks. Os bancos não vão acabar, né? E o cripto também não vai acabar. Sim. Em algum momento, né, cada vez mais essa tecnologia, que por acaso criou também uma nova classe de ativos, vai se incorporar no nosso dia a dia. Sim. Então, assim, daqui a 10 anos, eu acredito que a indústria financeira vai ser a mesma? Não, ela vai ser diferente, mas ela vai continuar sendo uma indústria de serviços financeiros. E cripto vai ser diferente também, porque isso vai haver uma simbiose entre esses processos. E um dos primeiros processos cara, a gente viu grandes movimentos de cripto durante muitos anos, muito nichados, né, cara? Hoje você tem dinheiro grande, ou seja, ainda é uma fração, você é traço perto da indústria mundial de fundos. Mas olha que você vê gigantes como a BlackRock, que
tem, cara, bateu agora quase 14 trilhões de dólares sobre gestão. Sim. Além de estruturar um ETF, fazer pressão política no Gary Gensler para aprovar. Quem acompanha esse mercado viu que houve muita pressão política. Existe até o final dessa gestão um alinhamento de ser contra a cripto, é um fato. Essa última administração americana tinha um viés de não estar interessado nessa tecnologia, ou minimamente não querer que a coisa aconteça tão rápido, e houve uma dificuldade. Né? Eu até estava fazendo um comentário hoje num grupo de gestores e de analistas que eu participo, que estavam perguntando, e aí, Rodrigo, e a nova gestão, e o Trump e tal? Eu acho que vai mudar, porque existe isso. Então a gente viu que, mesmo com toda essa dificuldade, vamos chamar assim, a indústria entendeu que essa nova classe de ativos traz muita oportunidade de ganho, e aí, muitas vezes, a indústria, vamos dizer, vou usar esse nome, o pessoal de cripto, a indústria cripto cobra dos agentes econômicos que tenham uma compreensão exata ou profunda do que é tecnologia, da questão libertária e tudo mais. Cara, isso um dia vai chegar, mas nesse momento, o gestor que está ali comprando e vendendo, ele tá interessado quanto aquilo vai subir, vai descer e qual a oportunidade de negócio daquilo, o que é bom. Olha, eu acho que, como eu te falei, tem essa dimensão econômica de fazer o ativo ganhar mercado, de novas pessoas. A grande vantagem do ETF é dar acesso. Sem dúvida. E às vezes o cara vai por esse viés, que é o viés de preço-oportunidade aqui do ativo, e isso acaba encampando no mundo econômico nosso. Exatamente. E vai trazer os outros benefícios que é a tecnologia, que o pessoal tanto bate às vezes. Exatamente. E aí tem uma galera que é muito passional nesse aspecto, mas tem que entender a cabeça de onde você está entrando. Claro. Né? Esse é um mundo também que é muito binário, muita coisa que faz, e se a tecnologia, se é pelo preço do ativo que esse cavalo de Troia vai fazer o movimento dele e entrar na economia e trazer todo o resto de oportunidades, que seja, né? Assim. Quando dói no bolso, gera interesse. Exato. Então, assim, a gente fala, não, mas o cara, qualquer um podia comprar o Bitcoin de qualquer forma. Tá, mas tem um monte de gente que não quer abrir uma carteira, não quer entrar numa exchange, e o fato de ter um ETF que ele já tem no banco dele, já tem na plataforma... Tá exposto. Tá exposto, o cara, dá um clique, compra. Exato. E muita gente sabe, assim, quando você compra um ETF de uma cripto como o Mosquitão hoje, diferente do Hashdex, que tem uma estrutura, tem uma estratégia ligada, quando você compra o da BlackRock de Bitcoin, você está comprando Bitcoin. Você só está com uma instituição fazendo a custódia dele. Ponto. Então, assim, não é estratégia de long, short, não. É comprar o ativo. E você, como investidor, lida com isso como você lida com todos os outros investimentos sem ter que botar nenhuma camada a mais. Exatamente. Eu vou declarar como é que é a venda. Tá. O cara tem que lidar, que o mercado uma hora vai incorporar, né, a forma como ele lida de autocustódia, mas eu acho que também a própria abertura da mentalidade para... Olha, gente, autocustódia existe, é um mantra do mundo cripto, mas nem todo mundo está disposto a fazer esse processo. Enquanto tem entidades que sempre estiveram aqui no mercado financeiro, que são instituições, bancos e tal, e que se colocam nessa posição e que estruturam produtos onde você não é a mecânica que o mais apaixonado acharia interessante, mas ele tá ali, ele consegue ter exposição, tá onde ele quer sair, ele sai, ele liquida pela... Conveniência. É conveniente pra caramba, então eu vejo uma maturidade nisso, assim, é um passo legal, né? E esse aspecto econômico gera o aspecto político. É verdade. Porque, cara, quanta gente do mercado, como eu te falei, vendendo software para banco durante muito tempo, eu fiz muitos amigos. Sim. E aí, muita gente não repudiava. Cara, eu lembro de falar assim, não, eu nunca vou comprar esse negócio, alguns anos atrás, e meu telefone tocando, qual exchange que eu uso? Você acha legal o Hash 11? Olha só. E aí, muita gente, tá vendo? Não, cara, incentiva, você quer que mais gente esteja nesse mercado. Então, você tem esse aspecto, e essas mesmas pessoas, muitos desses agentes, começaram a me perguntar, e El Salvador? E a experiência dos caras? E o Crypto Valley na Suíça, que é o aspecto político. Porque a hora que o cara põe dinheiro que dói no bolso, você começa o cara vai, assim, eu te falei, gera a intenção de conhecer mais. Sim. E aí você abre o aspecto político do cara entender. Eu brinco de uma forma quase séria, eu falo brincadeira por uma frase, um vício, mas todo mundo que quer começar de cripto, eu falo, cara, é possível falar de religião sem ler as escrituras? É muito difícil. É impossível falar de cripto sem ler o paper do Satoshi. Sim, tem que começar do básico. Tem que ler, então são 13 páginas. Leia aquilo lá, eu recomendo para todo mundo. Por favor, leiam o paper do Satoshi. Tem em português, todo mundo pode várias ler. línguas, inclusive. Porque é a base de tudo. Você vai entender o conceito, o que foi lá em 2008, 2009 e tal. Uma coisa muito legal são os e-mails também que já estão compilados, que são legais. Então, assim,
você tem o aspecto econômico e o político, e um traz o outro. Então, eu vejo 2024 como muito importante. Teve o halving também. Né? Então, assim, foi um ano da institucionalização, ou seja, grandes grupos. Isso não só fora. A gente viu o Itaú, que tem um trabalho, na minha opinião, um dos bancos mais avançados, através da Digital Assets, lá do Guto, que faz um trabalho muito legal há alguns anos. Outros bancos criando formas de você investir. Bancos ou instituições começam investindo em plataformas de cripto, né, como a Liqui, que você sabe. Sim. Assim, é um caminho sem volta. Eu acho que é cada vez mais... E cada vez mais as pessoas vão se informar melhor, preconceitos vão cair. E, como eu digo, vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. E outro elemento que você falou que eu acho que é interessante a gente falando em 24 foi o elemento político também, né? É notório que a gente vê, quando a gente passa a analisar ali, quando a gente começou a ter o rally presidencial e declarações muito do Trump em relação a querer abraçar, que ele já defendia e querer, e como ele vem colocando isso, foi pautado até que alguns falam que, poxa, às vezes foi até a galera dos bitcoiners ou pessoas pró-ativos digitais que ajudaram a virar. Foi um argumento eleitoral, né, e acabou fazendo com que o jogo virasse. Eu conheço amigos americanos que votaram nele, que não iam votar em ninguém ou estavam em dúvida, votaram nele por questão da cripto. Então isso também fez diferença nesse o Elon Musk tá junto, tem todo... Sim, é verdade. Você tem um momento meio mágico, né, das coisas acontecerem. Né? Foi uma conjunção de fatores. E olhando agora, pensando também em 2025, né, com tudo a gente viu, obviamente, as máximas aí do Bitcoin novamente, né, alguns ativos também subindo junto nessa esteira, várias altcoins. Você tem quais projetos e protocolos talvez aí estariam no radar de você como promissores pensando em 25? Você tem olhado em alguma coisa específica? Assim, o que eu tenho lido a respeito, assim, claro que nessa profusão de mais de 20 mil moedas tem muito lixo. Tem muita coisa, né? E tem gente especializada em lixo também. E ganhar dinheiro com isso. Assim como o Lobo de Wall Street trabalhava com junk bonds, com junk ações, stocks e tudo mais. Você viu o menino que ganhou $30 mil essa semana, porque criou uma meme coin lá e vendeu pra caramba, e depois mostrou o dedo do meio pra todo mundo. E aí o mercado foi lá e fez o negócio bombar pra ele achar que ele perdeu dinheiro. Assim, é um mundo novo. É um mundo novo e que eu acho que uma das... que a gente fala do fator político, né? Uma das coisas que mais a gente vai estudar lá na frente, acho que daqui 30 anos a gente vai estudar, é a possibilidade do cidadão comum criar um modelo econômico próprio, ou participar da economia de uma forma diferente, totalmente descentralizada, sem a necessidade de interlocutores. Né? Então, a possibilidade de você criar um token, você colocar no mercado, independente se é real, se não é, se está lastreado em alguma coisa. Um menino de 12 anos criou um token, ele vendeu isso e ganhou $30 mil, um negócio que depois bombou para 1 milhão. Sim. Chegou a ter 54 milhões de captação de market cap, um token que um menino de 12 anos. Se a gente for analisar pelo aspecto tecnológico, é revolucionário. Pra caramba. Sim, existe instrumento para que isso seja possível. Exatamente. Se alguém critica a utilidade econômica ou qualquer coisa, problemas, assim... Foi feito. Existe esse precedente. Isso, para mim, é uma coisa... Liquidez. E tem liquidez. Exato. Isto posto, eu gosto de... eu não opero meme coin. Hoje recebi um amigo, eu compro Dodge. Eu falei, não sei, cara. Eu falei, eu não opero meme coin. Acho que é um mercado muito específico. Tem gente que é boa nisso. E por incrível que pareça, depende de muito estudo, porque você tem que entender a narrativa do momento. Tem uma série de coisas. Até o cachorro lá, morreu o cachorro famoso, que era o Shiba Inu lá, a moeda caiu. Cara, é muito variável, é imponderável demais para a gente entender. Então eu gosto daquilo que tenha, na minha modesta opinião, alguma substância. Então eu acho que assim, Bitcoin tem que estar em qualquer carteira, Ethereum também tem que ter, e alguns projetos que tentem melhorar alguns aspectos dessas plataformas tradicionais. Né? Você pega Solana, coisas de integração, que façam a conexão entre protocolos distintos, como Chainlink, e são moedas que já estão há bastante tempo. Eu acho que o tempo é um fator determinante. Né? Então, quando eu faço uma análise, eu analiso primeiro o foco, né? Ou seja, qual a tese que está tentando resolver. Segundo, a equipe. Eu acho que a equipe é uma das coisas mais importantes. E hoje você tem que saber quem está desenvolvendo, tem comunidade, você consegue ter muita informação, é muito transparente. E não dá para negar a narrativa do momento. Então, hoje, quando a gente fala de IA,
inteligência artificial, como isso se conecta com blockchain, eu acho que são as narrativas do momento, né? As tradicionais, e se existe uma narrativa desse momento que eu vejo que vem se desenvolvendo, que eu acho que ainda vai se desenvolver até a próxima nascer, é inteligência artificial. Agora, um fato importante que eu acho que tem o potencial de tornar 2025 realmente uma grande mudança o começo do governo Trump. Assim, o cara que ele acabou de indicar hoje, que eu estava tentando lembrar o nome, não consegui, para a SEC, é um cara pró-cripto. Sim, é verdade. Então, assim, é verdade. ele vai controlar as duas casas. Existe, como eu falei, um momento mágico. Assim, a gente falando de a tempestade perfeita para que uma legislação realmente que seja o arcabouço jurídico de cripto nos Estados Unidos nasça. E seja específica e seja favorável, né? Ele já deu declarações várias vezes dizendo que quer que os Estados Unidos, que sempre foi vanguarda em várias tecnologias, como a internet, vai ser a vanguarda em cripto também. E a gente está falando do maior mercado do mundo, maior mercado de capitais do mundo, maior acesso a venture capital, maior tudo. Então, uma legislação, e se acontecer no começo do governo, eu acho que tem mais impacto ainda em 2025, uma jurisdição, uma lei que realmente suporte as iniciativas de cripto, que consiga dar uma base legal para a estruturação das stablecoins, que crie as categorias que nós que trabalhamos já entendemos, as 5 principais categorias lá, que distinguem cada tipo de token. Eu acho que aí, cara, vai chover dinheiro. A gente tem um impulso, inclusive, quando a gente vê alguns países, o Brasil também começando essa discussão de se incluir com reservas de ativos digitais, né? Exatamente. Então, você comprar isso como uma reserva, obviamente que isso drive a mercado, o preço sobe com isso e tal, a gente tem muito dessas movimentações para ver, imagino que para 25 nesse sentido seja bem emocionante. E o potencial de influenciar outros países que os Estados Unidos exato, têm. porque uma vez que os Estados Unidos, são os Estados Unidos fazendo, fica bem mais palatável, assim como foi também com o ETF. Eu acho que assim, já existiam algumas jurisdições, Brasil incluso, que tinha, mas quando você vê o mercado norte-americano adotando, tanto que foi um recorde de captação, acho que foi um dos ETFs mais bem sucedidos da história norte-americana, né? Então isso é um elemento que faz diferença. E também outra coisa, né? O institucional pode comprar. Aí você vê endowment, você vê várias outras estruturas, outros entes que agora não pode entrar direto, porque nem sabe como. E porque não está na tese. Não está na tese. Não está na tese. O que muita gente fala, por que o fundo tal não compra? Porque, cara, você tem as regras de investimento de cada fundo, exato. E muitos fundos dizem que você só pode comprar um ativo se ele estiver regulado. E às vezes é um pedacinho que é aquele. Então, aquele pedacinho não podia ir direto, mas depois agora que é regulado, tem um instrumento financeiro para fazer isso acontecer, aí a coisa de fato acontece. Imagina os fundos soberanos, cara. Hoje, eu acho que tem fundo soberano que tem e não divulga. Isso é verdade. Mas imagina assim, se houver realmente uma entrada, que seja 1%. Pega o fundo soberano da Noruega, o fundo soberano do Catar, o fundo soberano da Arábia Saudita, cara, a gente está falando de trilhões de dólares. 1% disso, 5%, até como o Fausto Botelho sempre fala que, cara, qualquer coisinha nesse mercado é muita coisa quando você imagina no mercado cripto. Sem dúvida. E é verdade. Sim, qualquer aumento, mesmo que seja pequeno, causa um impacto exponencial nessa indústria, né? Sim. Até de divulgação, de PR, de tudo mais, né? Com certeza. Outra coisa, você teve olhando esse movimento recente de XRP aí recente ou não? E aí, qual a sua leitura? Assim? Cara, é uma das que é mais antigas também. Sim. Eles que nasceram como uma proposta de ser a moeda de transação internacional, de pagamentos internacionais. São muito resilientes. É um projeto que todo mundo já falou que ia morrer várias vezes. O mercado mesmo não gostava, muita gente mais velha guarda. E é uma empresa americana. É verdade. Tá lá. Então eu acho que, por várias questões, eles têm uma chance, dentro desse cenário de uma nova lei, estarem bem posicionados, né? Se beneficiar como a desse Circle, contexto. Como grandes empresas que, cara, tomaram porrada, hein? Nossa, não, total. Fundo Gemini. Sim. Cara, quantos caras lá, né, tomaram porrada. Inclusive, não sei se você viu a entrevista do Mark Anderson no Joe Rogan. Quando foi? Eu não vi uns trechos, mas... Cara, foi sensacional, porque ele também deu um viés político ali, mas ele citou a indústria de cripto especificamente. Sim. Ele falou, uma forma de sanção no mundo, velada, é a sanção da desbancarização. Você não... dentro daquela jornada que eu falei de aprendizado da Suíça, cara, eu levei 6 meses para abrir uma conta no banco. Isso é verdade. 6 meses, cara. Visitei mais de 20 bancos.
Isso é Então, surreal. assim, uma das formas de você conter uma indústria, conter um processo, é você tirar a forma deles fazer negócio. Sim. Então, você vê essas empresas aí americanas, mesmo na Suíça, cara, aqui no Brasil, quantas empresas foram fechadas, quantas fechadas, tal. Essa institucionalização faz com que também você tenha acesso a serviços que são essenciais para qualquer startup, independente do negócio, sem dúvida, né? Sem dúvida. Senão não roda nada, Senão não né? roda. E para te chegar no mainstream, ele precisa dessas movimentações, dessas articulações. E falando de movimento institucional, a gente viu, falando em 24 também, a gente viu muitos players grandes criando, né, suas divisões, entrando nesse mercado, né? Assim, além, você citou o caso da Digital Assets do Itaú, né? Que já tem um tempo, né? Acho que mais de 2 anos ali por aí. E aí, primeiramente, para entender, para ser um laboratório interno, pensar em tokenização, como se preparar para um outro momento da economia onde tokenização é algo né, que está aí no léxico todo mundo, né, do mercado. Mas a gente viu o movimento B2C, né, também, né? E aí a gente vê, antes disso teve a Ion, né, do Itaú, lá para a base Ion, permitindo exposição a ativo, e agora teve abriu isso para o resto do banco, para dos clientes do banco, só que também com uma taxa ali de 2,5%, se eu não me engano, a título de corretagem. E tudo mais. Você enxerga, e também fala que eles não têm, não tem saque para carteira, porque eles estão trabalhando com exposição indireta. Você enxerga, como é que você enxerga outros players também olhando para 25, entrando de uma forma um pouco mais incisiva? Eu tô falando dos caras mais mainstream, tá? De grandes bancos aí, BB, Santander, outros caras assim. Como é que você... Eu vejo uns que estão indo por vontade própria e por achar que faz sentido, como Itaú, e outros que vão ser obrigados pelo mercado. Esse é o ponto. Eu acho que ainda existe, vamos dizer, e eu entendo, sim, é uma mudança tecnológica importante, eu entendo que exista, são passos pequenos, mas que são concretos. Então, eu acho que não dar a possibilidade de você sacar é um erro, porque, cara, isso é uma base. A gente já viu quantas exchanges no Brasil ligadas a alguns grupos econômicos abrirem, e o fato de não poder sacar era um impedimento, porque isso é o cerne do negócio. Então, assim, é a mesma coisa que você fala que você abrir uma conta no banco e não pode tirar o dinheiro. Então, é algo que eu acho que em algum momento isso vai mudar, e tomara que mude. Você falou muito bem, o Itaú criou a Digital Assets e ficou 3, 4 anos simplesmente criando capital intelectual. Sim. Botou as pessoas para aprender, sem lançar produto nenhum. Eles demoraram acho que 3, 4 anos para lançar o primeiro produto. Foi. Então mandou a gente para o mundo inteiro, em evento, estudar, entender a tokenização para quê? Porque na hora que o mercado crescer, esse cara já está disponível. Outras instituições estão mais atrasadas, e é uma pena, mas eu acho que é um movimento natural. Por quê? Porque é uma questão até de competitividade. E com a pauta que está agora, por exemplo, não dá para falar de Bitcoin a 100k e você, como instituição, não ter alguma coisa para atender teu cliente. Porque o seu cliente vai perguntar. Vai. E outra coisa, igual eu li até um post na internet, assim, como é que fica a cara de frustração do investidor que foi abordado por assessores, agentes autônomos e tudo mais, e que botou o grana dele exposto em Bolsa Brasil, em real. Então ele tomou fumo com... E o filho dele de 16 ganhando 100% do Bitcoin. Botou em Bitcoin ou uma altcoin. Então assim, o cara tá posicionado em Bolsa Brasil, Bovespa despencando, com o real depreciando pra caramba perante o dólar, e quem está posicionado, quem se posicionou em Bitcoin nesse período, realmente se deu bem. Que é uma forma de dolarizar. Muita gente não fala. Exato, né? Então, as criptos são cotadas principalmente em dólar. Então, todo mundo fala dolarizar, risco país, dolarize parte do seu patrimônio. Para os nossos ouvintes, comprar cripto é uma forma de dolarizar o seu patrimônio. E ainda além, porque a gente ainda também tem o efeito de desvalorização do dólar. Então, na verdade, ela ainda está num outro patamar. Mas a base, o parâmetro comparativo é dólar. Então, é uma forma de você se dolarizar parte do seu patrimônio sem precisar abrir conta fora, sem precisar nada. Então, assim, que ninguém fala. Porque também, como eu te falei... Bruno, é aquela coisa, a gente participou, eu pelo menos participei do movimento da internet, e a gente lembra de grandes telcos falando, cara, isso aí tá, é uma coisinha e tal. Eu lembro de assim, tentar vender solução de colocar extrato na internet para banco, e ouvir de superintendente que depois ficou meu amigo, olha, Rodrigo, isso é coisa de jogador de videogame. A relação de confiança entre o cliente e o banco se dá na agência.
Era a realidade do momento. Sim. E olha o que a internet fez nas nossas vidas, né? Sim. Então, assim, além de ser um movimento econômico, político, é um movimento educacional, é um movimento cultural a questão das criptos. Desde lá do libertário, do cara que quer viver fora do sistema, e que eu acho que se ele quiser ele tem o direito... E ele pode hoje, antigamente ele não podia. É uma nova forma de se fazer dinheiro no sentido amplo da palavra, né? Que foi aquilo que o Satoshi falou. Ele falou assim, cara, eu quero ser independente. E isso é muito importante, porque eu acho que é a primeira experiência econômica e financeira do mundo com esse grau de liberdade. Sim. Fora você carregar dinheiro no bolso, ou lá na Idade Média, quando você andava com o seu saquinho de ouro, mesmo assim aquelas moedas eram emitidas por um governo central, cunhadas por um governo central, é a primeira grande experiência que você pode ter um sistema financeiro fora do sistema. Sim. Se isso é bom ou ruim, cada usuário que vai decidir. Se aquilo vale para a sua vida ou não, cada pessoa vai decidir. Só que eu acho que é o primeiro fenômeno que diz assim, olha, se eu quiser viver fora do grid, Sim. eu posso. Exato. Vou pagar o preço. Exato. Vou pagar o preço, porque todo mundo acha que é só coisa boa. Não, você tem o ônus daquilo lá, mas você tem a sua opinião. Então eu acho importante esse fenômeno para que tantas instituições financeiras, políticas, sociais comecem a entender que esse é um fenômeno não só econômico, mas também cultural e político. É um off-grid financeiro, como você falou, né? Realmente faz toda a diferença e como você falou, é possível. E cria elementos como essa questão do garoto que criou sua própria moeda. E tem lugares no mundo que hoje são dependentes disso. Áreas de guerra, países que têm estresse econômico. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, países que estão sob sanção. Hoje, sim, países que hoje estão em guerra foram obrigados a aceitar cripto como uma forma de pagamento internacional porque a estrutura de bancos foi destruída. E você vai carregar isso de uma forma mais fácil do que ter que... né, primeiro, dinheiro já está ou no sistema bloqueado ou em outras formas que também a gente sabe que não são viáveis, né? Sim. E, meu cara, falando, né, a gente viu também movimentos regulatórios, né? A gente viu o regulatório, na verdade, no final de 23, que teve a consulta pública inicial, depois a gente viu em 24 aí essa coisa desdobrar, né? Qual que é a sua visão para 25, né? E se a gente acha que a gente deve emperrar em alguma coisa no momento, na questão das stablecoins, por exemplo, que está tendo aquela discussão de em relação à equiparação ali com movimentos de câmbio, que é aquela saída que a gente via e que a stable, que você tentou fazer, as stable acharam esse espaço, né? Você vê algum aperto regulatório mais forte para entrantes ano que vem? Assim, acho que assim, feeling. O Brasil hoje tem, a gente conversa, tem acesso a alguns deputados que trabalham com essa pauta e tal. Eu acho que uma lei que eu acho que seria o ideal. Porque hoje, essa última lei que aconteceu em 2023, ela é boa, ela já é o início, mas ela simplesmente criou o crime e disse que quem vai regular cada coisa. Que o Banco Central regula uma parte, que a CVM regula outra. Sim. Mas isso, na minha opinião, ainda é muito frágil, porque assim, você pega a lei do mercado de capitais, Brasil é uma lei, está lá na Constituição, está uma lei que diz o que é uma lei acessória, mas está lá uma lei que diz o que é ativo imobiliário, o que não é, tal. Para mim tinha que ter algo assim. E que conseguisse entender a diferença e criar algo próprio para esse mercado. Seja para as stablecoins, que já é um fenômeno. Sim. Assim, cara, você pega a Tether, até como negócio, né? A Tether tem assim, 120 bilhões de dólares emitido, vai lucrar esse ano perto de 10 bilhões de dólares com 100 funcionários. É o maior lucro para o funcionário do mundo. Não sei se já existiu uma empresa que deu tanto lucro. Bizarro, é verdade. É bizarro. Sim. Então, assim, como é que você para isso? E outra, é muito mais eficiente. Né? Você fazer uma transação de stablecoin hoje no mundo é muito mais rápido e muito mais barato do que usar um SWIFT. E quanto mais complexo, por exemplo, você pega na África, por exemplo, cara, está explodindo o uso de stablecoins. Porque muitos países não têm acesso ao SWIFT, ou é ruim, ou é caro, ou você tem que fazer 3, 4 conversões para chegar no dólar. Então, assim, é inexorável o que vai acontecer. Eu acho que hoje o Brasil, por questões óbvias, tem outras questões que estão sendo discutidas. Sim. Eu não sei se a gente vai conseguir pôr isso na pauta. Espero que sim. E que seja uma jurisdição... e um outro ponto. Eu acho que todo mundo vai esperar os Estados Unidos. Então, muito do que vai ser ditado. E assim, com essa ânsia e essa gana que eles estão de querer fazer muita coisa e de acelerar, espero que eles acelerem algumas coisas que acabam... Sim. Boas, positivas aqui, pelo menos. Que é o normal. Assim, quando você conversa com o regulador brasileiro, tanto o CVM quanto o Banco Central, e uma coisa eu tenho que dizer, a qualidade dos profissionais
e o entendimento da tecnologia e dos aspectos econômicos e tecnológicos é muito boa no Brasil. Eu diria que é um dos maiores do mundo, até pela questão do Drex. Eu acho que o corpo técnico é muito bom. Falta gente, falta dinheiro, mas assim, o pessoal que está lá entende do que está falando. E por outro lado também, eles são dependentes de uma lei, porque hoje, quando você olha o modelo, eu acho que existe uma fragilidade jurídica também em você fazer não um decreto, mas uma circular. É tudo muito, sabe? Eu ainda acho que é muito frágil. Tinha que ter uma lei, tinha que ter algo que apaziguasse o mercado, que desse condição do empreendedor investir e criar novas tecnologias com qualidade e com uma base legal que pudesse protegê-lo, para que ele saiba o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, e que não travasse, né? Não fizesse como eu, que tive que buscar fazer outra empresa fora. O maior problema que eu vejo nisso é quando a conversa só pro Congresso é que a gente entra num mar de desinformado ali absurdo. Bitcoin, né? E a Bitcoin, aí aquela coisa que... Criptomoeda. Aí a coisa entra numa seara bem complicada, mas entendo... Quando a coisa é algo que o BC pode fazer e ele faz por conta, eu confio, acho o corpo técnico muito bom. Tive no Fórum Drex recente agora, no final de 24, e assim, o pessoal dá nome pingo d'água mesmo, é um corpo enxuto e nível qualidade, assim, deixa muito à frente, vanguardista em relação a muitos lugares do mundo, né? E falando de Drex, inclusive, você acha que tokenização e os próprios testes que a gente vê de Drex já na sua segundo piloto ali vão acabar tomando a atenção do mercado? Você tem alguma perspectiva ao redor dos temas? Tanto tokenização quanto o que está sendo feito pelo Drex? Eu acho que tokenização é um dos usos mais interessantes para o blockchain que, na minha opinião, existe. Porque você pega uma estrutura que hoje é extremamente complexa, onde você tem várias instituições que fazem um pedacinho daquele processo de securitização e você coloca tudo, quase tudo num código. Sim, a eficiência é uma coisa do stablecoin. É muito mais rápido, muito mais fácil. Você cria o seu processo de negócio, coloca tudo ali no smart contract e funciona. A gente sabe que tem exemplos que funcionam. É uma questão de você ter uma base legal que permita e uma adoção por parte do mercado. É claro que você vai mexer em vários interesses. Sim. Porque hoje você tem uma indústria consolidada. Então, quando você fala para o investidor internacional que ele vai conseguir comprar um token que é lastreado por um saco de soja no Brasil e ele não vai ter que passar por 5 instituições, que cada um cobra a sua margem, para ele é maravilhoso, mas para essas instituições o cara vai olhar e falou, peraí, estão mexendo no meu queijo, usando um termo da época. Então acho que a gente vai ter que conciliar isso. Em algum momento a gente vai ter que conciliar esse pessoal todo e falar, olha, tem que ser bom para todo mundo, ou para a maioria, pelo menos, né? Para que a disrupção aconteça. Se criar uma disrupção que seja contra todo mundo, você vai ter dificuldade. Então, assim, a gente vai ter que trazer todo mundo para a mesa e falar, olha, vamos fazer aqui, vamos entender como cada um pode usar isso para melhorar os seus processos, para ser mais eficiente e todo mundo se dá bem. Alguém vai morrer no meio do caminho? Pode ser. Né? A gente falando de stablecoin, será que vai existir Swift daqui a 10 anos? Não sei, de repente pode ser um Swift tokenizado. O que eu digo é que a transformação é o gorila. Né? O gorila está vindo. Você tem que saber como é que você vai lidar com ele, porque é tão mais eficiente, tão mais rápido, que a partir do momento que você tiver um marco legal, vai todo mundo botar dinheiro para desenvolver a disrupção. Então, eu acho que esse é o ponto. A questão do Drex, eu sou muito cético. Eu acho que ainda tem pontos, basicamente privacidade, que eu acho que tem que ser endereçado e eu, infelizmente, não estou totalmente confiante. Eu acho que a tecnologia não evoluiu tanto, mesmo que você zica rollups, ou eu acho que tem que garantir a privacidade, tem que garantir a privacidade, tem que garantir as questões que são similares ao dinheiro, tem que garantir uma série de coisas. Por quê? Porque lembra da centralização de poder que a gente falou? Sim. Querendo ou não, você dá a ideia que me parece muito boa inicialmente do dinheiro programável, né, de você poder fazer coisas que são positivas, na minha opinião. Cara, um processo de negócio básico, compra e venda de carro. Né? Você poder criar como se fosse um processo escroco, o cara vai lá, deposita, a hora que passava, ele já captura a informação do sistema do cartório, ele libera o dinheiro para o outro. Parece ótimo. Sim. Agora, como sociedade, eu acho que se isso não for bem feito, você abre brechas para que o Estado ou o governo, o nome que você quiser dar, tenha um poder excessivo sobre o cidadão. Essa é a preocupação que a gente mais vê, e realmente, na conversa que eu tive lá participando lá do Fórum Drex, foi apontada essa questão da tentativa de resolução dessa questão da privacidade, que está aí. Em outros fóruns, até o Fábio Araújo, que coordena, ele falou que saiu até na mídia que ele esperava mais 2 anos. Né? Então, a gente está falando de 24, a gente está falando, na verdade, em 26. Um 25 muito de teste ainda, e muito de busca por solução para dar um norte para que a coisa comece direito, como você falou. Né? Assim, e transparência das regras, né? Por isso que eu sei que é muito difícil,
até porque existe uma questão até de cultura dos governos, mas eu acho, por exemplo, que tinha que ser numa rede pública. Sim, sim. Não numa rede permissionada. Não, concordo. Eu acho que seria muito mais transparente, porque querendo ou não, por mais que as regras sejam publicadas, a gente não sabe o que vai estar no código. Mas tem uma... Eu sei que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas é aquela utopia que a gente acha que seria legal, mas enfim, a gente conhece as outras forças que estão envolvidas. Exatamente. Aí. E quais outros movimentos e milestones você, ainda mirando 25 aí, você tem acompanhado de perto aí que talvez possa provocar impactos interessantes? Fora tudo isso que a gente falou, tem alguma coisa que ainda não foi falado, que você entende que... Duas coisas. Acho que vai ser a oportunidade, caso a gente consiga aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, e mesmo na Europa, porque eu acho que até o MiCA, que é o acordo europeu, vai ser influenciado pela legislação americana. Eles tiraram um pouco para esperar do pé, para esperar o que os caras vão fazer. Já que eles vão botar isso como prioridade e como trilho, Por quê? né? Porque, cara, como eu falei, a economia do mundo ela influencia todo o resto. Sim. Vai influenciar a Ásia, vai influenciar até o movimento na China, que eu acho que hoje é o maior mercado de cripto do mundo, ainda é a Ásia. Então eu acho que essa questão da tokenização, porque havendo um marco legal, não tem, na minha modesta opinião, por que não acontecer. Tá. Como eu te falei, o benefício é muito grande, porque por você tornar líquido coisas que são ilíquidas, esse é um dos aspectos, fora outros que a gente vai falar. E eu acho que também é uma tentativa que já existe há muitos anos, que muitos projetos foram nascendo, mas não conseguiram, que é sair da bolha financeira, que é o uso do blockchain para outras atividades humanas. Usar as características do blockchain de permanência, de distribuição, de transparência, de transações para outras áreas fora da indústria financeira. Eu acho que é um ano que aonde tem muito movimento, tem dinheiro, tem oportunidade, tem funding, tem tudo. Sim. Então, eu acho que existem algumas iniciativas na área de saúde, na área educacional, na área de registro permanente de imóveis e como se fosse cartório. Eu acho que tem iniciativas muito interessantes sendo pensadas do uso do blockchain para essas outras áreas e tomara que elas se desenvolvam, porque eu acho que usar blockchain e o que ele tem de benefício só para o mercado financeiro é muito pouco. Eu acho que tem outras áreas das atividades humanas. Não acho que vai resolver tudo, como tem gente que fala que crypto solve this, né? Resolve isso. Acho que não vai resolver tudo na vida da gente. Existem algumas áreas que ainda são dependentes da visão humana, mas eu acho que é muito como inteligência artificial. Vai ser um breakthrough, vai ser um negócio realmente... Sim, tá em tudo. Né? E outra coisa, né? No final do dia, essa camada cripto junto com o IA é que vai permitir que as economias sejam inteligentes de fato, né? A gente possa ter ela seja readable e ela possa ter também um writable também, de certa forma. Mas você entende que papos relacionados a IA mesclado com cripto deve rolar ou mais na linha de buzzword? Porque eu sei que também tem um monte de shitcoin surgindo com essa premissa. E outra, buzzword, todo mundo quer aproveitar o buzzword do momento para poder se alavancar. Por exemplo, um uso que eu acho extremamente útil para IA com blockchain é o seguinte, a gente sempre reclama, eu vejo muita gente falando que a IA ela ainda vai errar muito e que é importante ter uma transparência nas regras do LLM lá, para que você possa descobrir e você possa entender se não tem viés, você possa entender a transparência do processo de aprendizagem e de geração daquele conteúdo, daquela resposta. Uma das formas de você ajudar ou solucionar isso é usar blockchain para registrar quem fez o quê. Pô. É uma forma, porque vamos fazer o seguinte, vamos tornar tudo transparente? Porque no fundo, você teve um programador, você teve alguém que colocou ou não aquele viés na resposta. Né? Como é que eu faço isso? Eu posso registrar isso num blockchain e garantir que eu saiba, porque uma das grandes coisas que vão falar, vamos usar IA para tudo. Beleza, a IA não é um ser humano, então ele teoricamente não assume responsabilidade por erros. Sim. Então vamos colocar IA num carro, ou vamos colocar a inteligência artificial para fazer uma cirurgia, ou vamos colocar a IA para tomar uma decisão econômica que impacte a vida de muita gente. Pô, e se der errado? Quem que a gente vai buscar responsabilidade, quem que a gente vai culpar, ou como é que a gente vai reparar aquilo, ou melhorando, ou trazendo outras separações que sejam necessárias. Muitas vezes você não tem como saber. Então vamos criar ali no blockchain uma forma de você colocar tudo ali e que fique transparente, imutável. Tá aí algo que já deveria ter sido feito, porque no ritmo de avanço disso aí, cara, eu acho que assim fica difícil conseguir dar essa camada agora, talvez a posteriori, mas trazer assim, o benefício da transparência que tem no blockchain para a indústria de inteligência artificial. Porque tá uma caixa preta e essa coisa não para de andar e que eu acho que é um grande desafio, inclusive para reguladores olhando para frente. O BC já pautou isso também como, né, como é que a gente consegue ter
visibilidade, os vieses, né? Tudo isso que, quando a gente fala de modelos aplicados para a indústria financeira, né? E, Rodrigo, a gente tá chegando perto do final aqui, meu caro. O papo é sempre bacana, é um papo muito instigante aqui, a audiência também gosta muito, e eu particularmente. Mas se você pudesse definir aí, tá... E tentar agora dar um narrow down aqui no escopo da conversa, mas se tivesse uma palavra aí para poder definir o que vai ser 2025 para cripto aí. A gente talvez 24 a palavra tenha sido institucionalização, não sei, mas sei lá, 25, o que você... Olha, eu vou pegar uma frase que é o mantra do mundo cripto e vou complementá-la um pouquinho, que é o famoso não confie, verifique. Eu diria que não confie e verifique, porque todos os bancos estão verificando, entendeu? Então, tá todo mundo olhando. Então, assim, e é óbvio, qualquer profissional em qualquer área tem que estar de alguma forma atualizado ou pensando que deve se atualizar, porque isso é uma tendência e muitas coisas e muitas oportunidades vão ser geradas, muitas melhorias. E é a mesma coisa que a inteligência artificial, né? Muita gente fala que daqui a alguns anos o mundo vai ser dividido em quem utiliza e domina e quem foi impactado negativamente por isso. Então, eu acho que são as duas áreas do conhecimento humano que merecem muita atenção. Talvez seja um ano que as pessoas, de fato... Se não aprenderam pelo amor, vai ser pela dor. Exatamente. Vão ter que aprender a lidar com essa nova classe de ativos, que começa com essa visão de classe de ativo, mas na verdade a gente está falando também de muitas outras transformações de uma mudança tecnológica e cultural. Que vem. E leia o paper do Satoshi. Maravilha. Rodrigão, obrigado, cara. E, assim, eu reservo esses minutinhos finais aqui, minutinho final, para você dar suas considerações finais, teu recado, onde te encontra, além do ler o paper do Satoshi, que eu acho que é super válido, mas se tiver mais qualquer coisa, fique à vontade, a câmera... Cara, Bruno, eu queria te agradecer, obrigado pela oportunidade, acompanho o seu podcast, seus livros, acho que tendo conversas qualificadas como essa que a gente consegue distribuir o conhecimento. Eu estou nas redes sociais, eu sou usuário ruim, cara. Eu vejo pouca, eu leio muito, mas posto pouca coisa. Mas eu gosto muito do Twitter, então eu estou lá no Twitter, Rodrigo C. Borges. E, de novo, cara, estudar, aprender. Acho que o conhecimento é uma peça importante nesse jogo. Quem conhece mais, quem verifica mais, quem confia pouco, vai estar melhor preparado e saber que se já não faz parte, blockchain vai fazer parte da sua vida, cripto de alguma forma vai esbarrar em você. Então abrace a ideia que vai ser mais gostoso e mais feliz. Maravilha. E não é informação difícil de ter, inclusive porque... Não, cara, tá tudo na internet. Tudo na internet, como o nosso caro Elon Musk diz, cara, tudo que qualquer faculdade no mundo vai te ensinar já tá na internet. É verdade. É só questão de procurar. E uma coisa importante, procure gente séria. Gente que já fez alguma coisa. E nada contra, cara. Conheço grandes blogueiros, grandes youtubers que falam de cripto, que falam coisa muito boa. Mas a gente sabe que tem muito hype também. E tem muita informação desqualificada. Tem muita coisa que pode ser melhorada, né? Então busque, cara, assim. E quem não te vende sonho. Exato, que eu acho que é o grande bonde que a gente sempre vê passar, seja qualquer assunto hypado, esse. Exatamente. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E você que está nos vendo até agora, como a gente acabou de falar, conhecimento está aí, disperso da sociedade, e aqui o podcast a gente também se propõe a ter essa fonte de conhecimento para você. Então, se você gostou, deixa seu like, faça sua inscrição e também encaminhe esse conteúdo para outras pessoas que possam se beneficiar do papo que a gente teve aqui. Um feliz 2025 para vocês, forte abraço. E até a próxima.